Olá pessoal, sou Antônio Marques, da Engenharia Acústica, e no bate-papo de hoje nós vamos estar falando com o Dr. Victor Ferzelli, cirurgião dentista há 43 anos, além de pós-graduação em diversas universidades fora do país, é professor nos cursos de pós-graduação em disfunção da ATM, membro da Associação Brasileira de Odontologia do Sono. Dr. Victor Ferzelli, é um prazer ter você aqui conosco. Opa, Antônio Marcos, para mim é uma satisfação, principalmente poder dividir com você o pouco conhecimento que a gente tem e ver o tanto que as nossas áreas acabam se bifurcando para uma situação comum. Ah, perfeito. Doutor Victor, bom, eu fiz aqui uma apresentação muito simples perto do currículo do senhor. Então eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais, né, sobre o seu trabalho, né, sobre a sua experiência na área de odontologia. O senhor é acadêmico também, né, professor, pós-graduação. Queria que você falasse um pouquinho mais, né, do senhor para o nosso público. Tá ok. Muito bem, eu sou cirurgião dentista, especialista em prótese dentária há muito tempo, há 43 anos que eu sou formado, mas nos últimos 30 anos eu me especializei em problemas na articulação e há uns 18 anos nós estamos na área da medicina do sono. E faço parte da Sociedade Brasileira de Problemas na ATM, chamada SBDOF, que é uma Sociedade Brasileira de Disfunção da ATM e Dores Orofaciais. Também faço parte da World Sleep Society, que é uma sociedade internacional da medicina do sono. Ministrei cursos no Brasil inteiro, nas capitais mais expressivas, do Rio Grande do Sul a Manaus, e agora, ultimamente, depois da pandemia, nós acabamos nos restringindo às nossas redes sociais, onde nós temos não só o YouTube, com o meu nome, Victor Ferzelli, mas também o nosso Facebook, mas mais atuante é o Instagram, que é @VictorFerzelli, tudo junto, acaba me localizando. Ah, perfeito. E como que o senhor chegou até nós? Como que a janela acústica, ela entrou na sua vida? Como isso aconteceu? Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para nós sobre isso. A gente que tem muito contato com muitos alunos, e eu tenho aproximadamente ativos 1.200 alunos que a gente conversa através das nossas aulas em Zoom e redes sociais. Eles têm me perguntado muito sobre o tanto que a qualidade do sono ela pode interferir no cotidiano dos pacientes ou das pessoas. Eu explicando para eles o que é um sono bom, um sono reparador, eu estava observando que eu mesmo não estava tendo esse sono reparador por uma condição muito clara. Algo em termos de som estava me atrapalhando muito. Eu tenho apartamento em São Paulo e Campo Grande, e tanto quanto em um quanto no outro, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, o meu apartamento, a minha suíte, fica do lado de uma avenida muito movimentada. Ao longo do tempo, o movimento de carros e automóveis de diversos tamanhos começou a aumentar nessa avenida, porque eu já moro nesse apartamento há muitos anos, e começou a ficar insuportável para mim quando eu estava querendo entrar na fase 1 do sono, que é o que eu posso explicar depois para vocês. Eu sentia que eu não conseguia, porque o barulho dos carros, o barulho das ambulâncias, dos carros de polícia, as sirenes e tudo mais, acabavam me atrapalhando o meu sono. E às vezes, evidentemente, passava alguma moto e eu já dormindo, uma moto acelerando bastante. Essas irresponsabilidades desses motociclistas, simplesmente acordando muita gente, que eu tenho certeza no prédio, porque a gente tem contato com vários colegas e vários vizinhos que dizem que também não conseguem dormir muito bem. E daí eu comecei a pesquisar porque eu precisava achar algum modo de eu ter um sono melhor. E eu que trabalho com sono, já que a minha área é ronco e apneia, e eu levo qualidade de sono para os meus pacientes, não estava trazendo para mim. Aí eu comecei a pesquisar na internet, fui no Google e aí eu encontrei a empresa de vocês,
que de todas as opções que eu tinha, era que me oferecia mais segurança. E nessas condições, principalmente pelo fato de você ter que investir um determinado capital para esse tipo de procedimento, eu tinha que ter a certeza, ou eu tinha que pesquisar o suficiente para poder me dizer, puxa, essa empresa vale a pena. E hoje eu estou mais do que convicto que valeu a pena. Ótimo. E daí eu fiz contato com vocês e aí hoje eu durmo bem. Que bom. O senhor falou algo muito importante aí, que são as fases do sono. Nós vamos chegar lá, mas antes eu queria saber do senhor, como o senhor atua na área de medicina e odontologia do sono, ficamos curiosos em relação à sua especialidade com o sono, o quanto isso melhorou depois do recurso que instalamos em seu apartamento. E conhecedor do sono, poderia nos explicar algo em relação ao sono e a sua outra especialidade? Se eu puder dar uma palhinha pra gente aí. Certo. O detalhe muito importante é que eu tenho mais outra especialidade, que é problemas na articulação. E normalmente quando você vai dormir e observa que algo está te atrapalhando, isso gera uma ansiedade muito grande, que numa outra especialidade minha, que é problemas em articulação, que é uma articulação que nós temos aqui, que é do lado do ouvido, essa articulação, ela sofre porque nós, com a nossa ansiedade ao dormir, a gente acaba apertando os dentes. E ao apertar os dentes, a gente hiperativa todos esses músculos que estão aqui, e nessas situações a gente acaba, por conta disso, ao apertar os dentes, desencadear dor nesta região, dores de cabeça, muitas cefaleias, por conta dessa ansiedade ou desse nervosismo na hora de dormir, por conta de alguma coisa que esteja lhe atrapalhando. E necessariamente, fora isso, quer dizer, além do problema na articulação, que eu que oriento muito os meus pacientes e os meus alunos, eu oriento que não deve ficar apertando os dentes, porque dente não foi feito para tocar contra dente. E a odontologia, de uma maneira geral, sempre errou nisso, porque nunca orientou os pacientes. E quando eu deitado na minha cama, observando barulhos, me incomodando bastante, eu estava tocando os meus dentes. Daqui a pouquinho eu estava com dor de cabeça, falei, mas espera aí, por que eu estou com dor de cabeça? E quando eu me vi, eu estava apertando porque o barulho estava me incomodando. E daí, fora isso, eu sentia que quando eu ia dormir, eu não conseguia entrar numa fase 1, que a gente vai comentar daqui a pouquinho, ficava sem dormir e ficava com uma insônia bastante grande, e que me fazia levantar da cama várias vezes. Eu falei, puxa, tem alguma coisa de errado nisso. Aí eu falei, não, eu tenho que buscar algum recurso para melhorar a minha qualidade do sono e tirar essa condição ruim de fazer com que esses barulhos atrapalhassem a dinâmica da minha mandíbula, de eu não ficar apertando os meus dentes por conta dessa irritação. Bom, doutor, eu gostaria de ter a sua permissão para me sair um pouco aqui do roteiro que eu tenho. Sem problema, por favor, fique à vontade. Me colocar na posição de paciente, de pessoas que de repente vão estar ouvindo, né, ou assistindo esse bate-papo nosso e se correlacionando com a sua realidade. Então, assim, um dos fatores que a gente fala que as pessoas procuram a janela acústica é justamente por ela não ter uma qualidade de sono boa, em função do barulho, né, que aí causa bastante ansiedade, estresse, irritabilidade, e, consequentemente, dores de cabeça, articulação também, que isso tem a ver com o que o senhor está falando. Isso é muito importante, que uma coisa está correlacionada à outra, né? Exato. E o senhor falou em fases do sono, sono reparador. Você poderia explicar para nós como são essas fases? Ok. Levando a crer que uma situação de um ambiente barulhento no seu apartamento, se ele está acontecendo durante o dia, você pouca importância dá, porque na sua suíte, no seu apartamento, no seu quarto, você apenas passa pelo quarto e pronto, por mais barulho que tenha lá fora. Porém, quando você vai dormir,
uma condição é muito importante, um ambiente bom para você dormir. E na grande maioria das vezes, um ambiente com uma cortina que possa vedar bem uma iluminação, e principalmente o silêncio para você poder, obviamente, entrar no chamado sono reparador. E o que é o sono reparador? É aquele sono que você faz todas as fases dela e, consequentemente, ao completar cada uma delas, no final da noite você acorda totalmente descansado. Totalmente descansado. E isso faz com que o seu dia seja muito produtivo. O detalhe é que, falando das fases do sono, se você já me permitir, Sim. Ao dormirmos, quando a gente deita na cama e nós, ao fecharmos os olhos, imediatamente não estamos dormindo, estamos numa fase de transição entre estar em vigília, quer dizer, estar acordado, e logo na sequência dormir. Mas esta primeira fase, chamada de fase 1, é uma fase de sonolência, onde você fica sonolento e nessa sonolência, o ambiente todo te ajudando, você imediatamente passa a uma segunda fase, chamada fase 2. E o detalhe muito importante em relação ao barulho, em relação aos recursos que você me disponibilizou, é que na fase 1, que é a fase que você está se preparando, já está com os olhos fechados, está se preparando para dormir, é a hora que uma moto passa e o barulho e a janela não consegue vedar esse barulho, então você acaba já comprometendo logo de início o seu sono. Daí, imediatamente, quando imaginando que você está dormindo, que você não tem um ambiente ruim nem nada, e que você fez uma vedação com o Antônio Marcos, através dos recursos que ele disponibiliza, você, da fase 1, você imediatamente vai para uma segunda fase, chamada fase 2, onde nessa fase 2, o que vai acontecer é uma oxigenação cerebral. Então, ao dormirmos, nós vamos ficar aproximadamente de 45% a 48% nessa fase 2, que é só para oxigenar o nosso corpo e oxigenar principalmente o nosso cérebro. Então, essa fase de boa oxigenação nos predispõe a ter um cérebro saudável para não ter um acidente vascular cerebral, para não ter uma predisposição para um mal de Alzheimer, um mal de Parkinson lá no final da vida, porque você não está conseguindo oxigenar. E os pacientes que evidentemente têm um barulho ensurdecedor e às vezes você está na fase 2 e acaba acordando, você bloqueia a fase 2 e volta a acordar. E ao acordar de novo, você tem que entrar novamente na fase 1, para depois ir para a fase 2. Então a fase 2, que é a fase da oxigenação cerebral, acaba sendo comprometida na oxigenação cerebral. E o paciente, quando não oxigena direito, ele entra no que nós chamamos de carga hipóxica. Isso significa o quê? Ao invés de entrar oxigênio, está entrando gás carbônico. E isso predispõe muito a algumas situações de acidente vascular cerebral, de predisposição mal de Alzheimer, e também o mais importante é que numa situação dessa você acaba entrando em risco de acidente cardiovascular. Então observa que hoje estamos falando muito sobre o sono, porque nós temos que entender que um sono reparador, que é um sono que você literalmente descansa, vai refletir necessariamente num dia produtivo. Agora, se você toda hora é despertado por uma situação como essa, que não tem um bloqueio de som e tudo mais, toda hora você está comprometendo a fase 2, que já é a fase da oxigenação cerebral. E nessas condições,
você atingindo todo o tempo de 45% oxigenando, você já entra preparado para as fases de sono profundo. E entrando nas fases de sono profundo, literalmente você vai entrar numa fase onde existe a chamada produção hormonal, na fase 3 agora. Falei da 1, falei da 2, que é da oxigenação, e agora o paciente conseguiu chegar na fase 3, porque não tem nada lhe atrapalhando durante seu sono. E quando ele entra na fase 3, é a fase de produção dos hormônios de crescimento nas crianças, os hormônios femininos, os hormônios masculinos, inclusive os hormônios responsáveis pela virilidade, potência sexual, desejo sexual, são produzidos na fase 3. E às vezes, algumas situações de alguns cônjuges que dizem assim, procuram um urologista, olha, eu não estou tendo potência sexual, não estou tendo desejo sexual. Aí o médico urologista faz todos os exames e fala, olha, você está muito bem. Você dorme bem? Não, eu não durmo. Então está aí explicando o porquê, na realidade, ele não está conseguindo chegar na fase de produção hormonal. E acaba comprometendo, de uma certa forma. A gente ouve pacientes chegando para mim falando, olha, eu amo a minha esposa, mas por alguma razão eu estou perdendo potência sexual. E isso por quê? Porque no sono dele algo está acontecendo que não está permitindo ele chegar até a fase 3. Daí logo em seguida, vamos dizer que produziu todos os seus hormônios. Vai para uma fase 4 agora, que é chamada de fase REM. E o que é a fase REM? É a fase que a gente chama de movimento rápido dos olhos. Quando você olha para uma pessoa que está dormindo, às vezes você vê o olho dela se mexendo. É porque essa hora ele está na fase REM, que em inglês significa Rapid Eyes Movement. Movimento rápido dos olhos. Então, e o que acontece nesta hora? Nessa hora, o cérebro vai trabalhar muito. Mas espera aí, o cérebro não dorme? O cérebro não dorme. Ele não dorme. Muito pelo contrário, é a hora que ele vai trabalhar muito mais do que aquele dia mais estressante que ele teve. Mas o que ele faz então que ele trabalha tanto? Durante o dia, desde a hora que ele abre os olhos até a hora que ele fecha na hora de dormir, inúmeras informações chegam até ele. Muitas informações sem importância nenhuma. É você chegar na esquina ou uma pessoa chegar, quer comprar morango, por exemplo? Você fala, não, amanhã você não vai lembrar dele. Por quê? Mas vai se lembrar de um compromisso que você vai ter no dia seguinte. Por quê? Quando nós entramos na fase REM, o cérebro vai trabalhar muito de começar a filtrar quais informações são relevantes e quais aquelas que você caracterizou que elas não são importantes. É como se fossem marcadores para informação importante e aquela que você nem deu importância para ela. Então, nessa hora, o cérebro trabalhando muito, ele começa a passar em revista tudo aquilo que lhe aconteceu desde a hora que você abriu os olhos até a hora que você fechou os olhos para dormir. Então o cérebro trabalha demais repassando todas essas informações e jogando todas aquelas informações no lixo, aquelas informações que não são importantes. E gravando definitivamente aquelas informações que você caracterizou que elas eram importantes. Significando, por exemplo, que aquela reunião que eu marquei hoje, eu tenho que lembrar amanhã, ela foi fixada de uma forma mais pesada no cérebro nesse momento, porque o cérebro fez uma varredura e jogou aquelas outras informações e no outro dia você não vai lembrar do homem que te ofereceu morango numa caixa de morango na hora que você chegou num semáforo, por exemplo.
Você nem vai lembrar mais da fisionomia dele, mas vai se lembrar provavelmente do compromisso que você marcou. Essa fase é também chamada fase dos sonhos. É a fase que se sonha. Então, é justamente na fase REM. Daí, logo em seguida, acabou as fases importantes. Aí, olha o que acontece. Caímos novamente na fase 1. Ficamos um pouquinho sonolentos. E prosseguimos novamente para fazer a fase 2, fase 3, fase REM. Então, numa situação onde o sistema nervoso central te joga novamente para a fase 1 para te deixar sonolento, é o momento que, por exemplo, você comeu algo muito salgado e queria acordar para tomar uma água. Então, o sistema nervoso central é tão detalhista que ele te deixa acordar novamente em que fase? Na fase 1, que era aquela fase de sonolência que você voltou para ela de novo. E depois acordou, foi lá, tomou uma água, etc. Não tropeçou em nada, vai até de luz apagada, você consegue tomar a sua água. Daí logo em seguida, tomou a sua água, voltou, deitou, fase 1, agora vai para 2, 3, chegou na fase de sono profundo, que é a fase 3 e a fase REM. Vamos supor que deu vontade de ir ao banheiro, você não consegue acordar, nem na fase 2, nem na fase 3, nem na fase REM, e deu vontade de ir ao banheiro. Aí, novamente o sistema nervoso central, depois que acaba a REM, ele imediatamente te joga na fase 1 para te manter sonolento novamente. Para quê? Para que, se por acaso você quiser acordar para ir no banheiro, é uma oportunidade para uma situação fisiológica. E a gente acaba fazendo fase 1, 2, 3, REM, de novo. Fase 1, 2, 3, REM, várias vezes. Quantas vezes? A gente faz, se você dorme 8 horas, você vai fazer 5 fases, 5 vezes todas essas fases, 1, 2, 3, REM, 1, 2, 3, REM. E nessa situação, você fazendo todas essas fases de forma correta, você no outro dia, você vai conseguir acordar bem, porque cada fase cumpriu o seu papel. O detalhe é que quando a gente volta novamente para a fase 1, que você volta para a fase 1, mas você não quer acordar para tomar água, nem acordar para ir ao banheiro, e passa uma moto em alta velocidade, o que ela faz? Te acorda da fase 1. Então, olha o grau de comprometimento do barulho atrapalhando um ciclo de sono que precisa ser respeitado. Então, se nós entendermos que nós temos a fase o ciclo do dia e o ciclo da noite, quando nós estamos no ciclo da noite, é a hora que nós só vamos começar. Imagine, por exemplo, que você está lá pelas 3 horas da manhã, aí hormônios são produzidos de forma muito leve, vão sendo produzidos para você se despertar. Por isso que você acorda tranquilo, porque os hormônios foram produzidos para você se despertar. Detalhe, quando você está acordado durante o dia e vai chegando perto das 8 horas da manhã, a partir das 6 já começa a produzir-se o quê? Melatonina. Para fazer o quê? Te preparar para o sono. Então, é muito perfeito tudo isso. Então, se eu pudesse te mostrar alguma situação, e eu vou mostrar aqui, se você me permitir. Opa, sim. Aqui. Muito bem. Aqui, uma pessoa dormindo, aliás, acordada, o ar entra facilmente pelo nariz e sai pelo nariz, mesmo a pessoa estando com a boca fechada, só me ouvindo como você está agora. E o detalhe aqui, ó, aqui é o céu da boca, aqui é a língua,
e aqui a mandíbula. E isso está preparado para quando a gente vai dormir, o ar entrar tranquilo pelo nariz e pela boca e sair pelo nariz e pela boca. E um detalhe muito importante na nossa área é que, se não é o barulho, é provavelmente o ronco e depois algo mais grave chamado apneia. Então, quando a pessoa está dormindo, vou tirar um pouquinho a palavra barulho e vou entrar na minha área para poder explicar por que acontece o ronco. Quando nós vamos dormir, o que nós temos de muito importante é que existem músculos que não conseguem sustentar a mandíbula, porque a mandíbula é pesada, e preso na mandíbula nós temos a língua, que é mais pesada ainda. E nessas condições, os ligamentos que seguram também essas estruturas, por característica genética, não conseguem sustentar uma mandíbula. E aí o que acontece? Simplesmente a mandíbula e a língua pesada vai fazer o quê? Cair. E quando cai, a língua começa a fechar a orofaringe, que antes ela era totalmente aberta para passar. Agora não. Essa pessoa, por características genéticas, o pai, avô, alguém da família ronca. E o que vai acontecer? Simplesmente na hora de dormir, na hora que ele está já dormindo e a língua caiu e fechou a passagem do ar, o ar vai passar com dificuldade aqui. E ao passar com dificuldade, faz um barulhão para empurrar todas essas estruturas para a pessoa poder respirar. Então, a gente que trabalha com sono, a gente fica analisando muitos exames dos pacientes, ouvindo o próprio ronco do paciente nos exames, onde a gente consegue observar que a dificuldade do ar, você escuta o ar passando com dificuldade e fazendo barulhão. E ao fazer o barulhão, isto é o ronco. Então o ronco nada mais é do que o quê? O ar passando com dificuldades na área abaixo da língua, e a base da língua que fecha atrapalha toda o caminho do ar até chegar aos pulmões. Então, mas você precisa respirar, então você puxa. E ao puxar o ar entra empurrando todas essas estruturas e faz o ronco. Só que essa condição sempre acaba, ao longo do tempo, levando o paciente a ter o quê? Uma apneia. E o que é a apneia? Ao longo da vida, a mandíbula trepidando, língua caindo, chega uma hora que a língua cai de vez. E ao cair de vez, como nós estamos vendo aí, o ar não entra, o ar não sai. Nessa hora começa a acontecer uma baixa da oxigenação cerebral. E ela caindo, quando ela chega num nível crítico, ela aciona um drive na cabeça, no cérebro, chamada drive de ressuscitação. E o que faz o drive de ressuscitação? Manda o sujeito movimentar a cabeça para poder acordar, para poder respirar. Então ele só acorda para respirar porque o drive de ressuscitação mandou ele fazer o movimento com a cabeça. Algo mais ou menos assim. Ele está em parada respiratória, dormindo, aí ele faz isso aqui, ó. Ou seja, o cérebro mandou ele movimentar a cabeça, aí ele acorda e respira. Olha o trabalho que tem para fazer. Então é algo assim, ó. E volta a dormir. E as pessoas acabam falando assim: nossa, meu marido ou até minha esposa roncam tanto que eu vejo que parece que pararam de respirar. E na verdade pararam porque, evidentemente, a língua fechou por completo aqui a passagem do ar. Então,
Nessas circunstâncias, nós vamos encontrar uma situação bastante grave, que olha ali, ó, o cérebro mandando acordar, ele acorda e respira. Então, muitas situações como essa acabam indo a óbito, porque às vezes a pessoa está tão cansada que não conseguiu acordar do movimento de ressuscitação e vai a óbito. Quando não, desculpe, acaba comprometendo as fases do sono. Então, desse lado esquerdo, nós temos uma pessoa que está dormindo e nada está atrapalhando. Nada está atrapalhando. Passou pela fase 1, passou pela fase 2, produziu seus hormônios na fase 3, gravou as informações, sonhou na fase REM e fica a noite inteira dormindo o sono dos anjos. Agora, observando, por exemplo, uma pessoa que está dormindo e entrou na fase 1, vai dormir agora, e aí simplesmente passa uma moto bem rapidamente, ou uma ambulância, e acorda ele. Ou seja, ele não consegue completar as fases corretas do sono e acabam levando o paciente ao quê? A acordar inúmeras vezes. Então, nessas circunstâncias, ele não cumpre as fases do sono. E se ele não cumpre as fases do sono, no outro dia ele vai acordar irritado. Por quê? Porque ele não dormiu bem. E tem pacientes que têm 50 paradas respiratórias por hora. Eu tenho pacientes que chegaram com 1000 paradas respiratórias numa única noite. Que eu falei para ele, olha, até você receber o meu recurso de tratamento, durma sentado, porque pode ser que quando eu estiver com o meu aparelho pronto para te entregar, você já foi a óbito. Então, olha a diferença entre um paciente que está dormindo bem, o cérebro limpo, e esses que está acumulando substratos. Aqui um pouquinho o coração que está batendo normal, e esse quando acorda, depois que passa um barulho, ou então ele entra em apneia porque a língua caiu. Aqui a pressão arterial, aqui a pressão vai ser sempre normal. E esse aqui, de madrugada, a pressão vai lá em cima. E outra coisa, o estresse, esse administra o estresse, o outro absorve por completo. E se nós formos ver exatamente qual é o único tratamento que a medicina tem, é este aí. Não sei se vocês já ouviram falar que isso chama-se CPAP. E o que é o CPAP? A pessoa, para dormir, ela tem que colocar uma máscara na cabeça, que é ligada a uma mangueira, que é ligado a um compressor de ar. Então ele só dorme porque o compressor de ar está colocando o que para ele dormir? O ar que ele não está conseguindo respirar. Ou seja, nessa hora, a medicina está cuidando do efeito. E o efeito, o que é? Não está entrando ar? Deixa o compressor ligado para ficar me ventilando pulmão, oxigenando o cérebro. Então tudo isso é feito, quando eu digo cuidar do efeito, por quê? Nos pacientes que têm apneia, a língua cai para trás. E ela caindo aqui para baixo, quem pode pôr a mão aqui é só a odontologia do sono. Dentistas que fizeram cursos na área da medicina do sono, não é qualquer dentista. Isso não é ensinado na faculdade. Então, numa situação como essa, simplesmente só a medicina pode pôr a mão, porque a boca é a área da odontologia. Então, já que a medicina não consegue pôr a mão aqui, ela põe uma máscara ligada a uma mangueira, ligada a um compressor. Você vai viajar, tem que levar uma maleta. Tá no avião, você não consegue ligar seu equipamento. Então, e muita gente tem claustrofobia, por quê? Porque isso aqui emite um vento, dessa maneira estou explicando simplesmente, um vento muito forte que empurra todas essas estruturas. E só do paciente colocar aquela máscara com aquele vento numa velocidade bastante grande, sente claustrofobia.
e não consegue usar um aparelho como esse. E nisso vem, evidentemente, a odontologia, que trabalha nesta área, na nossa área aqui, mas os dentistas que são estudiosos na medicina do sono. E o que faz nessa condição a odontologia? Na odontologia, o que nós temos é que, se eu tenho, evidentemente, uma mandíbula que está caindo para trás, tá aí, roncando e depois tendo apneia, caindo a saturação de oxigênio, na odontologia, o que nós fazemos? Cuidando da articulação, que é a minha primeira especialidade, a gente constrói um aparelho que é só para dormir. E o que vai acontecer? Na hora que você vai dormir, simplesmente você pega esse aparelhinho, leva para a boca, encaixa nos dentes e pronto. Você não vai deixar com que a mandíbula caia para trás. E se ela não cai, a língua também, por mais que ela queira cair porque estava acostumada, o ar passa totalmente sem obstrução. Então, a medicina usa o CPAP, a odontologia usa o aparelho de avanço mandibular, que é um aparelho que a gente regula, como eu mostrei agora há pouco. Nós temos a possibilidade de fazer regulagens nesse aparelho o suficiente para não deixar com que a mandíbula caia lá atrás. E a mandíbula, além de ser segura para não cair para trás, em muitos casos eu tenho que avançar ela para frente, porque avançando ela para frente, eu estou trazendo também a língua. A língua vem e desobstrui mais ainda a passagem do ar. E nisso você consegue devolver qualidade de vida, o paciente dormir bem, não roncando e não atrapalhando ninguém que esteja do lado, e muito menos ele podendo fazer todas as fases corretas do sono. E o mais importante é que nós, que temos um estudo um pouco mais profundo, não saímos contratando um laboratório para somente construir este aparelho. Porque às vezes eu posso entregar um aparelho para um paciente e ele vir a óbito por conta do próprio aparelho. Então, as pessoas têm que ter o discernimento para poder entender que esses casos são montados em simulador para poder construir e, ao mesmo tempo, os próprios pacientes são monitorados. Eu consigo monitorar o sono desse paciente de tempos em tempos. Como assim? Hoje existe um recurso, dado a algumas parcerias, que uma empresa fez com o HCOR, com o Instituto do Sono, em São Paulo. Eles e a Unifesp desenvolveram um oxímetro que a pessoa coloca no dedo, que é um pouco diferente, aliás, muito diferente desses outros oxímetros, que esse oxímetro, ele conversa com o celular dele a noite inteira, porque ele é de inteligência artificial. E quando ele começa a conversar com o celular a noite inteira, mandando todos os dados, o que acontece? Pela manhã, quando ele acorda, ele vai no celular e dar finalizar exames, todos os dados são enviados para o HCOR. E um profissional, um médico que é pós-doc em Harvard, ele dá o laudo do paciente, primeiro, no exame basal. E o que é o exame basal? É o exame dele não usando aparelho nenhum. E depois que ele usa o aparelho, o paciente é chamado de tempos em tempos para a gente monitorar como está aquele aparelho. Ele está trabalhando bem? Então o paciente, depois de uns 2 meses, é chamado, pega o oxímetro e vai dormir usando o aparelho dele. E a gente vai vendo, por mais que às vezes o paciente fale para mim assim: doutor, eu estou dormindo super bem, minha esposa fala que eu não estou roncando, e ao mesmo tempo que eu estou me sentindo muito melhor.
Então, é um aparelho que ele é autorregulável, o próprio paciente pode regular também. E eu tenho que falar para ele, olha, eu não consigo confiar naquilo que você está me passando. Venha para a clínica, pega o oxímetro e aquilo que o seu exame me mostrar usando o aparelho, eu vou dizer para você, vamos regular esse aparelho um pouco mais ou não. Então, é algo que é feito com muita responsabilidade. Então, trazendo essa experiência da língua caindo, a gente puxa para essas situações onde, várias vezes durante a noite, passando pela fase 1 e dormindo num lugar que é muito barulhento, você não vai ter um sono reparador. Você não vai produzir direito. Então, quer dizer, quando você tem um recurso como esse, de poder ter uma espécie de uma moldura, de uma janela e que bloqueia todo o som, algo em torno de 85%, 90%, é outro sono, é outra qualidade de vida para o paciente. Então, eu acho que as pessoas que hoje, quem estiver me assistindo e observar que do lado do seu quarto ou perto do seu apartamento passam barulhos, carros, motos e tudo mais, pode ter certeza que você não está dormindo bem. E se não está dormindo bem, vai refletir, inclusive, na capacidade cognitiva dessa pessoa, que é o quê? A capacidade dela poder resolver determinadas situações que seriam fáceis de resolver. Mas como ele não dormiu direito, ele acorda irritado, tem muita sonolência e não encontra os pontinhos certos para resolver o problema. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está num ônibus, um motorista de ônibus obeso, não dormiu bem à noite porque tem muita apneia, e os pacientes que têm pescoço curto e são obesos são os que têm mais predisposição a ter apneias graves. Então imagina um motorista de ônibus dirigindo ali aquela estrada comprida, um sol na cara, não dormiu bem durante a noite. Imagina o que pode acontecer no volante de um ônibus, transportando muita gente. Então, basicamente é isso que se resume esta primeira minha especialidade. Espero que eu tenha conseguido te explicar, hein? Eu vou falar uma coisa para o senhor. O senhor acabou dando uma aula, né? Principalmente para mim em relação a esse assunto, porque assim, nós sempre falamos para os nossos clientes a importância, né, de um sono, né, de uma boa noite de sono, né? Mas assim, não com tanta propriedade, né, e conhecimento, né, dos motivos, né, e também o quanto, né, o risco que a pessoa corre, né, de vida por não conseguir uma noite de sono tranquilo, por não chegar às fases, né, e também por ter essa questão da obstrução, né, da parte, né, da garganta, onde passa o ar que você respira, né? Sabe aquela história? Feliz o fulano que morreu dormindo, mal sabe o quanto ele quis acordar e morreu sufocado. Enquanto o senhor falava, eu estava eu mesmo tentando fazer uma retrospectiva aqui, né, em relação, e assim, o que eu pude perceber também que em alguns momentos eu acabo tendo essa sensação aí que o senhor mostrou lá de sufocamento, ou de achar que, dependendo da posição, né, que eu dou, né? Então eu imaginei assim, ao dormir, você já percebeu isso em você? Se eu deitar de barriga para cima, eu até evito, porque eu fico com medo, porque a sensação é muito ruim. Então, assim, eu já até me vejo como eu sou uma dessas pessoas que o senhor relatou aí, né? Exatamente. Que passam por esse problema aí da obstrução aí, né? Exatamente. E o importante é saber que tem solução. Assim como tem a janela acústica para a obstrução do barulho externo, para ajudar a pessoa a chegar ao sono REM, também tem o aparelho, né, que desobstrui aí a sua garganta, para que você possa também ter
uma boa noite de sono, chegar a todas as fases e também não correr risco de morte. Eu acho isso aí. Fiquei muito feliz de ver você falando, olha, e chegar até a fase REM. Olha, falou com muita propriedade, parabéns. É porque o senhor explicou tão bem, né, que eu acho assim, que todos que ouvirem esse nosso bate-papo aqui vão ficar cada vez mais interessados em querer saber, né, como resolver os seus problemas, porque assim como eu me identifiquei, várias pessoas que ouvirem o senhor falar, né, que viram esse nosso bate-papo, também vão sentir, vão se colocar no lugar dessa pessoa, né, que o senhor relatou, sendo obstruída, né, tendo a passagem de ar obstruída, e você viu correndo sério risco. E você viu o grau de comprometimento, principalmente nos homens, em relação à condição até hormonal. Então, quer dizer, fora a condição do paciente não dormir bem e ainda não produzir também os seus hormônios, que existe um hormônio chamado hormônio luteinizante, que é um hormônio responsável pela virilidade, o paciente entra numa situação, a pessoa entra numa situação onde não dorme bem, nada funciona bem, então compromete por completo, né? O que eu digo pro senhor, doutor, eu só sabia que tinha a clínica do sono, né? Que é onde você vai, o pessoal coloca aquela máscara e aí tal. Mas assim, essa solução, né, do aparelho que você prende a parte da mandíbula para não deixar a língua cair, é algo, para mim, inovador. Eu não conhecia. E é importante saber que tem solução. Exatamente, porque até então a medicina só dizia que só o CPAP para tirar do ronco, só o CPAP para tirar das apneias. E hoje, com o advento da inteligência artificial, com os recursos laboratoriais para se conseguir um aparelho pequeno, que você só coloca no dente de cima e no dente de baixo, só que ele tem todo um mecanismo para isso, né? Acaba fazendo com que o paciente, evidentemente, durma bem. E essa é uma condição importante, né? Fazer o paciente dormir bem. Isso é importante. Eu digo para o senhor, doutor Vitor, que a gente poderia aqui ficar falando horas, né? Tirando um punhado de dúvida em relação a esse tema. Mas como nós acordamos de um tempo determinado, né? Eu não vou me aprofundar mais para que a gente não se estenda. E também para deixar aquele gostinho de quero mais para quem quiser saber mais, né, sobre esse tema. Acompanhar, né, no nosso Instagram. Então, a gente vai deixar isso depois, o Instagram da clínica, o Instagram do senhor, o YouTube, né? A gente vai deixar isso para que as pessoas possam também poder conhecer mais e também entrar em contato, né, com a clínica, com o senhor, para poder solucionar esses problemas. Eu te falo que não é nem de qualidade de vida, é questão de vida ou vida, né? E detalhe, bom, a gente tem clínica em Campo Grande, nós temos clínica em São Paulo também. Em Brasília? Não, em Brasília não. Mas eu acredito que deva ter algum colega da nossa área que também atenda em Brasília, né? E o detalhe é que nós temos o nosso Instagram, né? Como eu citei, @VictorFerzelli, temos o YouTube, também no Facebook, mas esses são os mais importantes. E nós temos também uma outra especialidade, que é uma especialidade de pacientes que sentem muitas dores de cabeça, apesar que um sono com uma pobre oxigenação cerebral pode levar também a cefaleias, que são dores de cabeça. Mas essa outra minha especialidade, que cuida de articulações, como essa que eu falei para você, pacientes que abrem a boca e fica fazendo estralos, faz barulho aqui, ó, clec, 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 e sentem muitas dores de cabeça, dor na nuca, pescoço, dores na região do ouvido, vão no otorrino, dizendo que estão sentindo tontura, e quando na verdade quem está causando o problema no ouvido é a própria articulação. Mas isso é um assunto talvez para uma outra oportunidade, se eu tiver a honra e o prazer de ter você novamente me entrevistando. Que isso, doutor. Eu me sinto honrado de poder ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais. Olha só, o objetivo era a gente falar sobre a experiência que o senhor teve com a nossa janela acústica. E a grande surpresa foi saber o tanto que o senhor nos passou
Em relação à questão do sono, do ronco, é um pouco da ATM também, né, que nós acabamos não aprofundando. E o que eu estava pensando ao ouvir o senhor falar? O senhor imagina um médico com esse problema tendo que no outro dia fazer uma cirurgia de risco em um paciente. Olha só, o senhor falou do motorista de ônibus, eu já estava... Imagina um piloto de avião que vai conduzir uma aeronave que não conseguiu dormir. Tudo a ver, tudo a ver. Pois é, e quando o senhor estava falando também, nós falamos das fases do sono durante a noite. E aquela pessoa que só dorme durante o dia, será que elas chegam a essas fases? Né? Então, fica aquela interrogação, que eu quero que as pessoas reflitam sobre isso também, né? Que faça isso elas pensarem, porque isso é importante, né? Porque tem muitas pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Exato. Será que elas conseguem chegar a essa fase REM? Será que elas não estão também correndo mais risco de vida ou de morte por ter essa obstrução, por não ter uma claridade legal no ambiente, não ter um silêncio? Exatamente, não tem o silêncio, a claridade. Pode também ter apneia, mesmo dormindo só durante o dia, porque nós temos o que nós chamamos de ciclo circadiano, que é o ciclo do dia para você produzir e o ciclo da noite para você descansar. E evidentemente, quando alguns trabalhadores têm isso totalmente invertido, inclusive algumas empresas até simplesmente dão uma aposentadoria um pouco mais acelerada para esses pacientes que tiveram esse tipo de situação. Ou então, eu não sei, a regulamentação em termos do INSS e a condição social, mas que isso compromete, não tem a menor sombra de dúvida. Eu diria, doutor, assim, com toda certeza que assim, essa é uma área que o senhor não deve faltar paciente, porque o que eu conheço de gente que ronca. Bastante. Não, em qualquer roda de final de semana, sempre sai um assunto de vários casais, alguém falando assim: ai, mas eu não aguento. E não, a maioria dos meus pacientes já vem não dormindo mais no mesmo quarto, no mesmo espaço com a esposa. A esposa fala: olha, vai dormir no outro quarto. A grande maioria dos casos, vem até casais já praticamente separando, porque o marido compromete, ou a esposa também, que ronca e compromete a qualidade do sono. É um tema bastante sério, né, doutor? Eu acho que é importante que as pessoas devem levar mesmo, né, isso a sério e procurar a solução, porque causa vários outros transtornos, né, e que as pessoas devem se procurar, e ainda bem que tem, né, solução, né? Eu acho que isso é o importante, né? É verdade. Eu acho que tem que buscar a pessoa que está vendo que ela não está dormindo bem e ela não tem o silêncio que ela precisa no quarto dela. Ela precisa, evidentemente, entrar em contato com Antônio Marcos para ele observar as medidas da sua janela. E olha, vou dizer uma coisa, se você me permitir. Eu conheci a empresa, né? E evidentemente me colocaram em contato com Antônio Marcos, que foi assim de uma responsabilidade muito grande. Logo nos primeiros contatos telefônicos, me deu mais segurança para fazer a aquisição e entendendo que eu estou numa capital e ele estava em outra, Brasília, se não me engano, não é? Sim. Em Brasília, e ele mandou para mim, veio através de uma transportadora, uma caixa pesada e tudo mais, bem protegida, muito bem protegida, tanto é que chegou, não tinha um risco sequer de tanta proteção. E daí, na hora da instalação, simplesmente eu contratei 2 pessoas, falei: Antônio Marcos, você pode orientar essas 2 pessoas que estão prontas para fazer a instalação? Ele, na maior das boas intenções, na maior atenção, foi explicando para esses profissionais, né, que são qualquer profissional. Para você ter uma ideia, era um pintor e um marceneiro que fizeram a instalação. E ele só orientou e, olha, questão de 15 minutos, meia hora, ela já estava instalada
e eu depois do almoço, já curtir meu sono em silêncio, graças a Antônio Marcos. Ô, doutor, a gente fica muito feliz, né, em saber que a gente pôde contribuir, né, com a qualidade do sono de quem cuida também do sono das pessoas, né? Isso é importante porque para nós é um indicativo de que nós estamos no caminho certo. A gente procura proporcionar também qualidade de vida, boas noites de sono também. Sem desculpe te interromper não, em saber que uma empresa de engenharia como a Engelcom, ela simplesmente está cuidando da qualidade de vida de uma pessoa. Imagine, quer dizer, se hoje você tem um recurso através da Engelcom, através do Antônio Marcos, para você poder ter um sono reparador e dormir tranquilo, só não faz se realmente não quiser, porque todas as possibilidades eles abrem para que isso possa se concretizar naquela pessoa que não dorme bem. Inclusive, né, doutor, para quem não sabe, né, apesar de nós estarmos aqui em Brasília, nós atendemos todo o Brasil, né? O senhor está em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Exatamente, não é isso? Exatamente. Então, assim, porque às vezes você que está vendo, né, esse vídeo e mora em uma região distante de Brasília ou de São Paulo, saiba que você também pode ser atendido com a mesma qualidade com que o Dr. Vitor foi, né, com a mesma presteza. Eu vou dizer uma coisa, viu? Eles foram assertivos quando me disseram, olha, dia tal você está recebendo. E depois te mandam um WhatsApp falando, olha, está para chegar. Olha, chegou. Você vai receber a nota fiscal. Daqui a pouquinho. Olha, perfeito. Fiquei muito, muito satisfeito. Eu quero parabenizar de público a Engelcom e, em especial, posso lhe chamar de meu amigo Antônio Marcos. É um prazer, eu considero isso também como meu amigo, doutor. E agora, além de amigo, consultor, né, na área também de ronco, porque na verdade eu aprendi muito com o senhor é uma pessoa bastante educada, bastante prestativa também, e isso a gente só tem a agradecer, né, porque no meio da correria e dos compromissos, o senhor disponibilizar um tempo para poder falar um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre também a experiência com o nosso produto, isso pra gente, né, não tem preço. Eu queria agradecer também ao senhor e também deixar aberto aqui para o senhor poder fazer as considerações finais, porque eu não quero também abusar do tempo do senhor. Não, sem problema, para mim foi um prazer muito grande. Eu sempre que tenho uma oportunidade, seja num canal de TV, seja numa rede social, poder explanar isso, porque a gente está necessariamente querendo tirar os pacientes da condição de risco. E se existe recursos para isso, seja através da minha área, colocando um aparelho para tirar o paciente do ronco ou da apneia, sendo através do Antônio Marcos de instalar um bloqueio no som que atrapalha, e às vezes você está 3 horas da manhã dormindo, passa algum carro em alta velocidade ou com som ligado, e aí você está comprometendo. Então, quer dizer, se existe hoje recursos para isso, não abra mão de dar o melhor para você. É isso aí. Eu agradeço, doutor Vitor. Eu tenho certeza que depois desse nosso bate-papo vão surgir várias outras perguntas aí, principalmente quando a gente disponibilizar, né, esse nosso bate-papo aqui no YouTube, no Instagram. Vão ter várias outras perguntas, pessoas querendo saber mais como contactar o doutor Vitor, como resolver o problema, né, do ronco, como resolver o problema também do barulho, das janelas. E assim, o que é o nosso objetivo com esses bate-papos com os profissionais da área da saúde, da área voltada para o barulho? Tentar mostrar para aquelas pessoas que estão incomodadas que tem solução. Você, através de uma janela acústica, através do tratamento do ronco. A ideia também é procurar profissionais da área de saúde, psicólogos também, para que essas pessoas possam mostrar para o nosso público a importância da qualidade de um sono. E aí, através da especialidade do senhor, através da especialidade do psicólogo, de outros profissionais voltados à saúde e ao sono, poder prestar essa informação para o público que nos procura, para que eles possam saber que tem solução para os problemas que eles têm enfrentado, né, do dia a dia. Então, eu queria agradecer ao senhor por mais essa oportunidade
dizer que pode ser que no futuro a gente venha falar novamente, porque o senhor só jogou, né, mais vontade de saber mais sobre o tema, de conhecer mais sobre a questão do ROM e de saber que tem como solução. Estou sempre à sua disposição, meu amigo. O que precisar, por favor, fique muito bom. Eu agradeço ao senhor aí pela oportunidade. Muito obrigado. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Até mais.